Começa agora o Balaio Cultural, programa da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, integrante do projeto Canal Plural, a TV da Educação, Diversidade e Economia Criativa. Esta obra audiovisual é viabilizada por meio do edital Fomento Cult, PNAB número 41 de 2024, do Programa de Ação Cultural PROAC e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB. Realizado pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Olá, estamos começando mais um Balaio Cultural aqui pela tela da TV Cidade, pelo nosso canal 3 na net, também pelo YouTube. E hoje nós vamos falar de música de câmera. E vamos conhecer um pouco do trabalho que é feito pela Camerata, do Centro Cultural Municipal de Taubaté. Então vem comigo! Então a primeira música será a Seven Rings, tá? Ariana Grande. Tá afinado. Precisar de ajuda, traz aqui pra mim rapidinho. E para falar como funciona a Camerata de Cordas do Centro Cultural de Taubaté, eu vou conversar agora com quem comanda essa turma. Vou conversar aqui com o maestro Ronilson. Maestro, como que surgiu a Camerata aqui no nosso Centro Cultural? Primeiramente, obrigado a todos aí pela presença. A Camerata de Cordas, o CANC, que é a Orquestra de Câmara do Centro Cultural, começou na pandemia, que foi em 2020, quando eu entrei para trabalhar aqui no Centro Cultural, e nós começamos um grupo durante a pandemia. Mesmo sendo online, a gente trabalhava com os alunos, eles mandavam para mim os vídeos e eu fazia o vídeo de cada aluno tocando e eu juntava todos. Depois que formou, acabou a pandemia, nós conseguimos unir todo mundo junto aqui nas aulas e formamos o nosso grupo. Nós temos tanto alunos com idade de 15, 16 anos, até alunos mais velhos, de 35, 38 anos. Então aqui a Camerata, ela abrange todas as idades, nós trabalhamos com todos os níveis e também temos tantos profissionais, nós temos alunos profissionais e também bem iniciantes trabalhando com a gente na Camerata. Bom, você falou de um momento importante na vida, não só do brasileiro, da vida do taubatiano, mas da humanidade, que foi a pandemia. Na pandemia, todo mundo em casa, aquela situação, e muita gente entrando em depressão, muita gente tendo preocupações, sobre o futuro, e a arte, de forma geral, ela foi um bálsamo, um atenuante, Qual que foi a importância da música, mesmo não conseguindo trazer os alunos para o espaço físico, Foi nesse espaço virtual, que é um espaço que você acha que não tinha experimentado ainda, Não, isso aí... Como que foi esse processo? Isso foi uma novidade, Tanto que durante essa parte da pandemia, vários profissionais da música tiveram que aprender também coisas de filmes, de vídeos, Como fazer a parte de informática, como faz para mexer no computador, os programas de computador para poder fazer essas partes dos vídeos. Então isso foi uma coisa inusitada para grande parte dos músicos, que não estão acostumados com isso. Então essa parte tecnológica foi um pouco complicado, mas a gente conseguiu sair dessa. E também, logicamente, que a música, isso faz com que a pessoa ela consiga se distrair, ela tira a mente, ela faz com que tudo que ela está trabalhando ali, na parte da pandemia, quando ela estava lá preocupada, fazer a pessoa se esquecer um pouco desses problemas, trabalhando com a arte. Então, isso foi muito essencial para quem estava passando por esse momento complicado na época, esses alunos
alunos, como que eles foram assim chamados a participar desse grupo? Até então pensava-se em formar a camerata ou era somente uma aula de música? Até então era uma aula de música, mas aí como eu já venho de uma formação de orquestra, então eu pensei, por que não montar a minha camerata, né? Então isso, durante aí, alguns meses, a gente, né, foi trabalhando, eu fui vendo quais os alunos tinham uma potencial, né, uma facilidade para conseguir tocar em grupo. Então eu fui vendo quem tinha essa expertise de tocar e eu fui chamando, fui convidando, olha, você gostaria de participar? Aí depois a gente conseguiu juntar, né, depois que acabou a pandemia, essa hora que a gente conseguiu juntar todo mundo, que foi uma coisa bem interessante, porque saímos daquela parte virtual de ficar somente ali no computador, vendo somente a imagem, e fomos a parte de juntar os músicos para poder fazer a música, né, que foi uma coisa bem legal. Bom, mas o nosso telespectador, nosso internauta, ele está perguntando lá em casa, né? O apresentador falou sobre camerata, o maestro falou sobre orquestra. É a mesma coisa? Tem alguma coisa que é diferente? Como que é essa composição de orquestra, camerata, orquestra sinfônica? Traça um panorama para quem está nos acompanhando para entender um pouco mais sobre isso, né? Então, a nossa é uma camerata. A camerata é um grupo reduzido, né? Normalmente uma camerata tem de 30, 20 músicos. Nós temos aqui no nosso Centro Cultural 25 integrantes. E também temos, além das cordas, nós temos uma flauta, né, que nós temos uma aluna de flauta e estamos tentando aumentar esse grupo de sopros, né, que são flauta, trompete. Então a gente está tentando abranger mais ainda esse grupo. A orquestra sinfônica, que nós temos aqui a Osito, que é a Orquestra Sinfônica aqui de Taubaté, ela abrange já 60 músicos. E lá nós temos as cordas, nós temos os sopros, temos a percussão. Então a orquestra de câmara é um grupo reduzido e a orquestra sinfônica é um grupo maior de músicos. Quais são os instrumentos que normalmente compõem a câmara? A orquestra de câmara, no caso de cordas, né, a orquestra de cordas, elas são violinos, violas, violoncelos e o contrabaixo. Quer dizer, que são poucos instrumentos em relação também à orquestra sinfônica, né? A orquestra sinfônica a gente está acostumado a ver ali 50, 60, dependendo 100 da instrumentos, né? Exatamente, tem orquestras com 100 músicos, né? 80 músicos. Então aqui nós temos 25 integrantes aproximadamente e a maioria deles é instrumentos de cordas, que é violino, viola e violoncelo. E o repertório que normalmente é apresentado, que é trabalhado nos ensaios junto aos integrantes? Nós, né, no caso eu e alguns colegas, a gente tenta abranger um repertório facilitado para que todos possam tocar. Como eu falei, nós temos de níveis diferentes na orquestra, tanto pessoas que já são mais profissionalizantes, como pessoas que estão ali no nível intermediário, iniciante. Então eu tento trabalhar um repertório que todos possam tocar, que não fique muito fácil, mas também que não fique muito difícil. Então a gente trabalha repertório populares, né? Nós trabalhamos com temas de filmes, tema de games, trabalhamos também com repertório da época do barroco, como Vivaldi, né? Nós trabalhamos também repertório de músicas mais populares, como raiz mesmo, por exemplo, Chitãozinho e Chororó. A gente trabalha todo esse tipo de repertório porque eu vou pegando um pouco para cada, né, de gosto de cada aluno, para não ter que ficar somente no erudito, somente no popular. Então a gente abrange todo tipo de repertório para que eles possam crescer, né, tanto musicalmente e também o conhecimento. Porque, nossa, eu queria tocar só erudito. Ah, não, mas aí a gente também tem a área de popular, que é muito bonito, né? Nós temos aí Vila Lobos, nós temos aí até mesmo o Chitãozinho e Chororó, que a gente estava brincando, mas tem músicas muito bonitas que a gente pode tocar na camerata, né, que para eles é um crescimento muito grande musical, porque eles vão sair daqui, né, o curso ele tem uma certa limitação, porque infelizmente a gente não consegue fazer com muita coisa, porque é um pouco limitado na questão das aulas. A gente precisaria trabalhar um pouco mais, por exemplo, dar um diploma, dar um certificado, mas infelizmente aqui nós trabalhamos como oficinas, né? Então não tem como eu forçar demais os alunos para chegar no nível muito mais avançado. Mas no geral eles saem daqui, né? A maioria sai satisfeito, gostam do que faz.
E eu também fico muito satisfeito pela, né, desenvoltura deles na parte musical, que eu acho muito interessante ver o aluno começar do zero, pegando o violino, pegando o arco, aprendendo ali do zero, e depois eu consegui colocar ele na camerata, na orquestra. E daqui também eles saem, eles vão para o Zita, eles vão para Figo Camargo, eles vão para outros grupos que fazem com que eles cresçam aí futuramente na música. Aonde que uma criança, por exemplo, um adolescente que ainda não tem esse contato mais direto com a música, ele pode começar? Qual instrumento assim você recomenda? Então, para começar na música, não é um aluno, quando ele é mais novo, seus 8, 10 anos, a gente recomenda fazer a musicalização. Nós temos aqui professores que fazem essa parte da musicalização. Depois que ele aprendeu um pouco, um básico, ele pode escolher um instrumento. Então ele vai ter a opção aqui no Centro Cultural de violino, viola, violoncelo, violão, coral, piano, percussão. Então tem vários instrumentos que ele pode tentar estudar, né, aqui dentro mesmo do Centro Cultural. Aqui comigo, né, além de mim, nós temos também a outra professora, que é a Thalita, que também dá aula de cordas, né? E aí depois aqui no Centro Cultural o aluno conseguiu fazer pelo menos um mínimo, né, de estudo, no caso dos violinos, viola e violoncelo, ele consegue entrar na prática em conjunto, que seria a camerata ou canque, para poder participar com a gente. As oficinas têm duração de quanto tempo? Eu trabalho com eles normalmente semestralmente. Então, tem alunos que eu vejo que ele consegue seguir em frente, né, um pouco mais para frente, então a gente adia para mais 6 meses. Então fica um ano e meio aqui com a gente, até mais, dependendo do aluno, se ele quiser ficar, ele pode ficar até um pouco mais de tempo. Bom, a gente vai para o outro lado, né? Para o lado da formação do público, né? Sim. Tem muita gente que ainda tem assim um pé atrás quando fala de orquestra, né? Pensa que é algo elitizado, algo que é inacessível. Como que você tem feito o trabalho da Camerata para democratizar a música de forma geral? Nós tentamos fazer, como eu falei, essa mesclagem de músicas, já justamente para chamar o público, né, para eles verem que a música erudita, ela não é aquela coisa chata que somente a elite consegue assistir, que pode assistir. Eu vou no teatro, mas eu não posso ir no teatro, eu não tenho condições. Não tem nada a ver. A pessoa quer assistir hoje em dia, ela tem várias opções de poder assistir. Tem no Sesc, tem no Metrópole, tem aqui mesmo no Centro Cultural, que tem várias apresentações. Então isso não é tanto mais elitizado, é aberto ao público, e nós tentamos trabalhar de melhor forma possível para chamar todo o tipo de público possível para assistir às apresentações. Para participar da oficina aqui, qual é a idade mínima, qual é a idade máxima? Então, aqui, no caso das cordas, eu trabalho de 8 anos até uns 35 anos. E aí tem, como eu falei, da musicalização, pode ser trabalhar dos 8 anos também. O professor, eu acredito que ele trabalha até 45, 50 anos. É aberto até maior, a idade um pouco mais avançada também. Mas quais são os dias que tem aulas aqui? Aqui no Centro Cultural a gente trabalha de segunda a sexta-feira, com os cursos a partir das 8 horas da manhã até as 22 horas. O meu curso, que é de violino, viola e violoncelo, é das 8 horas da manhã até as 17 horas da tarde. Quanto que é normalmente aberta a inscrição? A cada 6 meses, mais ou menos, nós fazemos aí um levantamento de quais as vagas, né, quantas vagas nós temos disponível, para poder aí soltar nas redes sociais, na página da prefeitura, as vagas remanescentes para os novos alunos. Quais são as suas inspirações? Quais são os seus maestros, os seus músicos de referência? Os meus músicos de referência, eles são mais antigos, né? Eu gosto muito do Vivaldi, Johann Sebastian Bach. Então, esses compositores, para mim, eles fazem transição de mente assim muito grande, porque foram, né, compositores muito além do seu tempo na época. Tem diversos outros compositores também que eu gosto, né, Mozart, Beethoven, mas assim, esses são os meus compositores antigos. Agora, os músicos atuais, eu logicamente não posso deixar de agradecer aos meus mestres, que são os professores que me deram aula, que é a professora Yara Miranda, Denis Pinheiro, Jorge Kisseli, né, o Clodoaldo Leite e outros diversos professores que eu passei dessa minha parte da minha vida com eles. Eu falei que a gente não vive sem música. Para você, se
fosse definir a música de câmara, a música de orquestra, que frase, o que você diria? Tem aquele clichê que as pessoas às vezes falam, sem a música, né, a vida não existiria. Então eu acho que realmente tudo começou através da música, né? O som em si pode não parecer, mas o universo ele soa, né? Ele tem a sua sonoridade. Então a gente pode aprender muita coisa com a música, tanto mentalmente como espiritualmente, para crescimento humano. O que representa? Tá conduzindo um grupo, né? De música. Uma coisa que um time de futebol, gente, né? O técnico, ser o técnico ali. O nosso time é muito bom. Então, raramente, assim, eu tenho que puxar a orelha deles, lógico, né? Eu peço para eles estudarem, aquelas coisas de sempre. Eu me sinto muito orgulhoso do trabalho, porque você pegar um aluno, como eu falei, do zero e fazer um aluno tocar uma música é uma experiência muito, muito incrível, assim. Eu já passei por diversos momentos, já consegui ajudar muita gente com a música, então eu fico orgulhoso do trabalho, né, porque não só de mim, logicamente, né, de tudo que acontece, a música na minha vida ela só tem a acrescentar. Maestro, então para quem ficou curioso, para quem quer saber mais informações sobre apresentações, sobre aí quando sair as inscrições, quais são as redes sociais da orquestra? Nós temos aqui a rede social Ocanque Oficial. Nós trabalhamos às vezes, né, colocando lá vídeos, outras postagens, e também, lógico, aqui na Secretaria de Cultura, nas redes sociais da Secretaria e na Prefeitura de Taubaté, do site da Prefeitura, que lá sempre está saindo as vagas quando nós abrimos as inscrições. Então nós do programa Balaio Cultural falamos para você, prestigie a arte, prestigie a música, né? Aproveite a oportunidade. Quando tiver aí uma apresentação da Ocanque, vá, leve as crianças, leve o papai, leve a mamãe, vá a família, né? Porque música, ela é muito importante na nossa vida. Sem música é a mesma coisa que viver sem ar. É o Balaio Cultural, aqui no Centro Cultural de Taubaté. Os integrantes aqui da Camerata do Centro Cultural de Taubaté é o Gabriel, ele que é violinista. Gabriel, conta pra gente como que foi esse processo seu com a música. Quantos anos você começou? Eu comecei com 8 anos, quando abriu um projeto de música em Tremembé, no centro de eventos. Eu comecei com o professor Lucas. E quando você começou com 8 anos, qual foi o instrumento que você primeiro teve contato? Foi o violino mesmo. Por que o violino? É que meus pais gostam e eu também comecei a gostar. Bom, mas seus pais são músicos ou não? Não, meu pai é farmacêutico e minha mãe é ADI em uma escola. E por que eles gostavam de músicas com o violino? Pois eles achavam que o som do violino era muito bonito. Aí eu comecei a gostar também. E como que foi esse contato a primeira vez? Foi fácil? Foi difícil? O que você aprendeu primeiro? No começo eu aprendi a segurar o arco, a colocar o arco na corda. Aí eu fui evoluindo e depois vim aqui pro Centro Cultural. E hoje você faz parte da Camerata, né? Isso. Tem bastante gente, né? Tem. Como que é atuar em grupo? Porque uma coisa é tocar sozinho, né? E outra coisa é atuar em grupo. Como que é? Eu acho que eu toco melhor em grupo do que sozinho. Ué, mas por quê? Dependendo da música. É, caso que com os outros instrumentos parece que fica melhor, fica mais fácil.
Não é, você não fica escondido atrás do instrumento do outro, não, né? Não, dá mais segurança para você. É, uma coisa que as pessoas têm dificuldade, olha, se eu ver uma cifra, eu não sei diferenciar dó, nem de ré, nem de mi, então você também já sabe fazer essa leitura da partitura, como que é isso? Quando eu comecei em Tremembé, eu já comecei a aprender, aí depois eu fiz teoria musical, que aí ficou mais fácil para ler as partituras. Com a Camerata, onde você já apresentou? A gente já se apresentou aqui no Centro Cultural, na Vila Santo Aleixo e no Teatro Metrópolis. E como foi essa apresentação? Porque a gente, quando vai fazer uma reportagem, a gente fica ali na expectativa e ansioso, né? Como que foi fazer essas apresentações? Eu fico bastante nervoso e ansioso. Fico bastante nervoso. Mas na hora que começa a tocar? Continua. Continua? E vai assim mesmo? É. Então vou deixar o Gabriel um pouco nervoso, gente. Quem é seu ídolo na música aí, no violino? O meu maestro Lucas e o Ronilson. Tem alguma música aí que você pode tocar pra gente escutar esse som do seu violino seu? Qual música o senhor gosta? Ih, que pergunta agora que ele fez. Eu gosto do samba, gosto do rock, gosto do pop, da música popular brasileira. Fica à vontade, qual você quiser tocar. Vou tocar uma parte da música do Freddie Mercury, Bohemia. Opa, aí sim, gente, ó. Aí sim, aí parece que ele até leu quem era o meu ídolo no rock, né? É isso aí, Freddie Mercury pra vocês, então. Eu sei que tá todo mundo aplaudindo em casa, o pessoal aqui nos bastidores, né? E relembrar esse grande artista que ele deixou um legado, né? Não só para música pop mundial, né? Mas para todas as outras áreas. Tanto é que nós estamos ouvindo ao som do violino, né? Que é um instrumento clássico, mas trazendo aí para o popular, né? E o Freddie Mercury também ajudou a democratizar a música. Eu lembro muito bem do show aí com a Montserrat Caballé, né, que foi um show inesquecível, né, ele representando a música pop e ela a música clássica, foi assim, algo antológico, né, de vez em quando eu assisto aí pelos canais da internet aí, essa apresentação que é magistral, né, e também você aproveita aí para assistir, né. Qual é o seu sonho, aonde você quer chegar tocando violino? Se fosse falar assim, puxa vida, o meu máximo enquanto artista, enquanto músico, é tocar nesse lugar. Que lugar que você gostaria? Em mente ainda não tenho nada. Pretende participar no exterior, ou ir para São Paulo, Rio de Janeiro, de repente? Dependendo se eu conseguir, eu gostaria. Então, ó, você está com 12 anos, né? Isso. Imagina só daqui a uns 8 anos mais ou menos, quando ele tiver 20, de repente estiver indo para a Europa, né? Estiver indo aí para outros países da América também, se apresentar representando o nosso país, né? Acho que seria muito interessante. E quem sabe, né? A gente tem em Pé Quente, aqui o Balaio Cultural, a gente fala, de repente, daqui a pouco a gente fica sabendo que você está lá, né? Para criança, para adolescente que quer começar a tocar um instrumento, quais são as dicas que você dá? O que deve mudar também? Porque a música traz muita questão de disciplina, né? Se não tiver disciplina para pegar um instrumento e querer aprender, não vai aprender nunca, né? Que dica que você dá? Acho que primeiro tem que começar na musicalização para aprender o básico da partitura, das notas. Aí depois escolher um instrumento que ele ou ela goste e praticar um pouco
todo dia, uns 15, meia hora. E uma meia hora por dia, pelo menos. É igual exercício, então, né? A gente tem que fazer meia hora de exercício pra gente manter o corpo ativo, né? E a música também, né? Você costuma colocar músicas assim pra ouvir durante o dia também? Costumo, às vezes, para estudar, fazer academia, alguns exercícios, eu coloco algumas músicas. Aproveita. Gente, esse é o Gabriel aqui da nossa Orquestra de Câmara, do Centro Cultural Taubaté, que nós estamos mostrando esse bonito trabalho, né, feito por nossa comunidade, para nossa comunidade, né? E o melhor, é de graça, gente, né? Quando tem as oficinas, é só você ficar esperto, acompanhar aí as redes sociais do Centro Cultural, da própria orquestra, e aí inscrever seu filho, sua filha, ou você mesmo participar, né? Eu não posso, tô com 48 anos já, né? É até 35 só, mas aí tem outros projetos também que você pode ficar atento aí. Então vamos acompanhar mais um pouquinho aí, né? Da nossa Orquestra de Câmara aqui do Centro Cultural de Taubaté. A orquestra de câmara também é composta por outro importante instrumento, que é o violoncelo. Aqui no nosso Centro Cultural, quem conduz ele na orquestra é a Renata Rosselli. Renata, como que foi esse contato com o violoncelo? Como que você se introduziu na música? Como que você teve contato com a música também? Bom, eu iniciei na música em São Luís Paraitinga com o professor Ronilson. Eu tinha por volta de 11, 12 anos no Projeto Guri, mas eu comecei no violino. E aí eu fiquei um bom tempo no violino, fiz fego, tudo, mas na parte do violino. Aí depois eu parei, fiz faculdade de Direito, e aí depois de um tempo resolvi voltar na música. Foi bem na época da pandemia. Eu voltei no violino, mas eu sempre quis tocar o violoncelo. E aí a hora que passou a pandemia, que voltou às aulas presenciais, eu vim para o Centro Cultural para poder fazer aula e iniciei no violoncelo. E por que esse desejo de tocar violoncelo, sendo que tem também outros instrumentos? Ele me parece até um instrumento, não sei se é desconfortável, né? Grande, às vezes ele esconde o artista, né? Diferente, por exemplo, do violino, né? O violino é menorzinho e tal. Mas por que esse interesse nele? Acredito que pelo som mesmo, pelo som mais grave, mais robusto do violoncelo, foi isso que chamou minha atenção. E como que foi esse processo de transferência do violino para o violoncelo? Que também tem uma outra característica. Ele parece um violino maior, né? É. Ele é um violino maior? É. É o pai do violino? É um violino mais grave, né? Um instrumento mais grave. Mas também da família das cordas. Tem algumas manias ainda que eu tenho do violino, porque muda algumas coisas, embora seja bem parecido. A clave que é usada no violoncelo é diferente do violino. Algumas posições de mão também são um pouco diferentes. Mas tá indo bem essa troca do violino para o violoncelo. Bom, quem que são suas referências no violoncelo? Temos nomes no Brasil, temos nomes na cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba, principalmente feminino, assim, que essa é a minha referência, estou seguindo ela. Bom, eu conheço uma violoncelista que assistiu uma orquestra joseense esses dias, uma apresentação deles, e tinha uma tocando lá. Eu não conheço muito, assim, aqui no Vale, mas ela é uma pessoa que
que acho que toca bem, é uma expressão. E qual é o seu sonho? Hoje você saiu de São Luís, veio para Taubaté, hoje está aqui na orquestra do Centro Cultural, mas algum sonho aí na música tem, né? Um pouquinho maior, né? Eu quero seguir tocando, não penso assim em tocar em outras cidades, São Paulo, uma grande orquestra, assim, acho que não tenho mais idade para isso, mas eu quero seguir tocando, evoluindo no instrumento. O que a música de orquestra, o que a música de câmara representa na sua vida? Ela é mais que um hobby, né? Eu acho que é uma paixão, assim, tocar. Acho que eu comecei muito cedo tocando e sempre me acompanhou na vida inteira. Por mais que um período assim da minha vida eu não tenha tocado, não fazia aula, mas eu sempre tive os meus instrumentos e eu acho que é isso, acho que é uma paixão na minha vida. Quem são os seus compositores preferidos? Música preferida, música de câmara ou mesmo música popular? Eu gosto bastante do Coldplay, a gente até toca uma música deles na orquestra. E os compositores clássicos também, as músicas clássicas. Qual deles? Beethoven, Nona de Beethoven. E qual que você preparou aqui para quem está nos assistindo em casa? Gente, porque ela perguntou se eu ia pedir para ela tocar. E aí, gente, peça ou não peça? Lógico que eu peço, né? Preparei o solinho de uma música do Coldplay, a Clocks do Coldplay. Então vamos lá, gente. Se prepare aí que o coração emociona quando a gente fica aqui do lado do violoncelo aqui. Isso é só para você ter um gosto, você viu? Eu queria que ela tocasse a música inteira e pedir mais umas 2 ou 3, né? O pessoal aqui da orquestra, eles estão fazendo esse segredo, gente, porque eles estão ensaiando aí para as apresentações nas nossas comunidades, nos nossos espaços públicos, né? Como eu falei, segue lá as redes sociais da orquestra, né? Segue aí o nosso balaio cultural também, a nossa TV Cidade Taubaté, @TV Cidade Oficial, para você saber, né, onde que está acontecendo cultura, onde que está acontecendo apresentações, né? Não só musicais, como outras apresentações, a gente está sempre aí divulgando e difundindo, né? Nesse tempo todo que você começou com 8 anos, né? 11 anos. 8 anos foi o Gabriel, gente. O Gabriel começou mais cedo, né? Ela começou com 11, mas qual foi assim um show que te emocionou, o lugar que te emocionou? Você falou assim, puxa vida, hoje foi o melhor da minha vida. Bom, quando eu tocava violino, a gente tocou com o Projeto Guri em Campos do Jordão, na Concha Acústica de Campos do Jordão. É uma apresentação que eu sempre lembro. No festival de inverno, na época? Foi no festival de inverno, na época, daí tinha uma concha acústica lá numa praça e a gente tocou lá, a gente fez uma apresentação lá. Acho que foi muito legal. Aqui na nossa região, o Festival de Inverno de Campos do Jordão, eu acho que é o grande momento do músico, né? É o mais famoso que tem aqui. Do músico de orquestra, música de câmara, né? Acho que é o grande momento, né? Quando vai uma artista como a Renata tocar em Campos do Jordão, é Taubaté, né, que está sendo representado, né? É a nossa região que está sendo representada, assim como quando os nossos artistas também se apresentam em outros estados, em outros países, né? E isso é muito importante. A Claudinha Mel está aqui com a gente na Câmara acompanhando, como o Luiz Cláudio Daniel também. E eu lembro quando nós éramos aí do Conselho Municipal de Cultura, nós fizemos um levantamento, porque muito se fala de Taubaté, capital da literatura infantil, né? Taubaté, capital do cinema, né? Pelos seus ícones que temos. Mas aí o levantamento mostrou uma outra situação. A capilaridade de Taubaté é a música, né? Você tem artistas de todos os ramos, todos os setores, e as nossas corporações musicais, as nossas orquestras, como aqui a Orquestra de Câmara do Centro Cultural, ela faz parte, né, desse sustentáculo, né, que mostra que Taubaté é a capital da música. Nós temos grandes artistas, então é uma oportunidade que nós temos sempre de acompanhar e prestigiar e interagir. A música também permite, por meio assim, de orquestras,
como a nossa aqui do Centro Cultural, de trabalhar em grupo, de trabalhar a coletividade, né? É fácil você tocando de um lado, Gabriel do outro, maestro lá na frente, maestro Ronilson. Fica fácil porque o maestro está na frente. Aí fica fácil, que aí ele conduz. Aí cada um sabe o seu momento, né? Exatamente. E não pode errar o momento de entrar na música, né? Não. O maestro puxa muito a orelha? Bastante. Ô, gente, você assusta o povo de casa. Bastante. Que mensagem você deixa para quem quer começar, né? Pai, a mãe, a criança que está nos acompanhando, o adolescente fala, puxa vida, eu vi a camerata de cordas do Centro Cultural e agora eu quero começar também. Deixa uma mensagem aí. Que não passe vontade, que vá tocar, que não tem idade para começar. Tem professores para todas as idades e acho que tem que seguir o sonho. Se tem vontade de tocar, tem que seguir em frente. Aqui de cordas do Centro Cultural Municipal vai continuar ensaiando. Afinal, são inúmeros shows até o fim do ano aqui na cidade de Taubaté e região. E você, eu peço para curtir, compartilhar e falar para os amigos. Toda quarta-feira, às 18 horas, nosso programa Balaio Cultural estará trazendo o melhor da cultura, o melhor da arte de Taubaté e da região pelo canal 3 da TV Cidade e também no nosso YouTube. E se você quiser acompanhar também outras redes sociais, o nosso Instagram, @TV Cidade Oficial. Aqui comigo, Cláudia Mello nas câmeras e o Luiz Cláudio Daniel nas luzes e na nossa produção. Acompanhe e valorize sempre a cultura do nosso país. Você assistiu o Balaio Cultural, programa da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, integrante do projeto Canal Plural, a TV da Educação, Diversidade e Economia Criativa. Esta obra audiovisual é viabilizada por meio do edital Fomento Cult SP PNAB, número 41 de 2024, do Programa de Ação Cultural PROAC e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB, realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal.